Irmãos, eu tenho algo profético para entregar nessa noite aqui. Aleluia. É bom que o pastor esteja filmando. Amém, Jesus. Porque vocês estão entrando em um período de partir para o 50º ano, que é o ano do jubileu. É verdade. Eu já ministrei lá onde estamos a respeito dos ciclos que nós passamos de anos. Já ministrei lá que de 7 em 7 anos Deus prospera a gente a partir dos 7 anos, 3 anos a mais. Na minha conta, 7 vezes 7 é 49. E vocês vão estar entrando neste ano, todos que estão participando desse ministério, dessa igreja, no tempo de descanso, jubileu. Mas esse tempo de descanso não é tempo de que nós não vamos fazer mais nada, mas é tempo de Deus recompensar 3 anos de bênção sobre a vida de quem está nesse ministério. Eu estou trazendo aqui uma revelação, porque eu conversei com o presbítero Ivan e falei: vocês estão entrando no ano do jubileu. E quando nós investigamos a palavra de Deus e trazemos a revelação, e andamos dentro da revelação da palavra, entendemos o que estamos vivendo nessa terra, nós somos abençoados, e o diabo rouba aquilo que Deus tem para nós. Então preste muita atenção, que daqui para o ano que vem, quando vocês entrarem no ano do jubileu, que vocês vão festejar este ano aqui, muitas coisas vão estar acontecendo sobrenatural para aqueles que estiverem aqui. Quantos creem, levante a mão e dê glória ao nome do Senhor. Se uma outra oportunidade o pastor me convidar para ministrar, eu venho aqui ministrar a respeito desse ciclo. Nós vivemos de ciclo em ciclo. Todas as vezes que acontece um evento novo na nossa vida, um emprego novo, um aniversário, uma virada de ano, coisas extraordinárias começam a acontecer no mundo espiritual para nós. É por isso que você passa provação e luta, porque o diabo sabe que a palavra de Deus precisa se cumprir na vida daqueles que têm entendimento do que é a palavra de Deus. Então eu estou aqui nessa noite como profeta para dizer para você que é desse ministério, congrega nessa igreja, que está fazendo 49 anos e vai fazer 50 anos. Começa a pegar o caderno e começa a mudar o que é que Deus está mudando para você a partir desse ano, para a glória de Deus, para você testemunhar. Amém, meu irmão? Amém. Agora eu vou perguntar para você: está no ano de receber 3 vezes mais aquilo que Deus tem te prometido? Está no ano de receber 3 vezes mais aquilo que Deus tem prometido para você. Aleluia! Uma posse. Vamos então para o Salmo de número 28, verso de número 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Pode tomar assento, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns para todos vocês. Que Deus continue abençoando vocês aqui. Pastor presidente desse ministério, pastor que dirige esse rebanho, pastor Edson e seus obreiros. Que eu sei que todo ano a gente passa por provações, mas também a gente passa por muitas alegrias. Quando o pastor falou para mim a respeito de que, se caso o ministro não chegasse aqui para pregar a palavra, eu ia ministrar, eu até falei com meu primo na semana, Julário, o pastor me convidou para ir junto com o povo, mas ele me convidou para ministrar também. Pergunta para ele, porque a gente tem que andar preparado. E ele falou: não, o pastor disse que é para você ir para participar da reunião, para adorar a Deus, porque já tem uma pessoa escalada para pregar. E eu fiquei em paz, irmãos. Eu confesso a vocês que eu não meditei. Até perguntei aqui qual é o tema. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai nos fazer lembrar aquilo que nós lemos. E eu falei: Deus, eu preciso de uma palavra revelada para o teu povo nessa noite. E aonde é que eu posso ir na Bíblia para profetizar nesta noite para o teu povo? Baseado nessa primeira parte desse verso, que diz que o Senhor é a minha força e o meu escudo,
Eu comecei a meditar, por que o Senhor é minha força? Por que o Senhor é meu escudo? Porque no decorrer da minha caminhada e da tua caminhada, vai ter coisas que nós não vamos suportar. Vai ter situações que o peso vai estar muito grande. Vai ter situações que vai acontecer que mesmo Deus dando poder para nós, mesmo Deus nos capacitando para podermos fazer algumas coisas, nós não vamos conseguir. Então, olhando para este salmo e meditando, eu vejo que Davi estava dizendo a Deus assim: Deus, o coração do ímpio não é igual ao coração de um servo do Senhor. O ímpio, ele fala uma coisa, mas o que está no coração dele é outra. Eu entendo que Davi estava dizendo a mim: quantas vezes eu tenho confiado naquele que não te serve, e depois ele mostra uma outra atitude contra mim. Eu não estou mais suportando essa situação. Eu encontro neste salmo uma rápida leitura que Davi estava dizendo: não tem como, se o homem está nas trevas, ser diferente daquele que está na luz. Porque o coração daquele que serve a Deus, ele é transformado. O coração daquele que serve a Deus, ele não olha com maldade dentro dele, mas aquele que não te serve, vive armando a armadilha para tentar nos derrubar. Fecha o teu olho. E a coisa mais difícil que tem na vida de um ser humano é ele dar a sua vida pela vida do outro, e esse outro não acumular, esse outro não envergonhar, esse outro não desprezar. A gente faz, ajuda, procura socorrer, mas quando você vê a atitude daquele que não tem Deus, ele quer ver a gente caindo no escuro. É por isso que Davi faz esse salmo e diz: o Senhor é minha força. Davi estava dizendo: eu ajudei, eu fiz, não compartilharam comigo, mas isso não vai me derrubar, porque Deus vai me sustentar e vai me derrubar. Levante a tua mão e glorifique, exalte o nome do Senhor. É como você estivesse dizendo assim: Deus, isso eu não posso suportar, eu não aguento. E Deus está dizendo nesta noite: eu sou a tua força, 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 eu vou sustentar o que está acontecendo com você. Oh, Deus está nesse lugar. Cada cérebro, cada sublimar. Aleluia. E quando a Bíblia fala do Senhor ter escudo, ele não está dizendo só quem vai ser a nossa força, mas como ele está dizendo também: além de ser a força, ele vai me proteger. Quem tem proteção de Deus aqui? Eu te amo. Quem tem proteção de Deus aqui? Eu te amo. Aleluia. Essa é a unção de Deus sobre a tua vida. Você tem proteção de Deus. Não são as secas que estão no mundo que te protege. Não são os livros que você coloca em cima do teu mundo que te protege. Não é o papel da tudo na rua que te protege. Não é o seguro que você paga para o teu carro ou pela tua vida que te protege. Quem te protege é o Senhor. Quem te protege é o Glória a Senhor. Deus. O Senhor é minha força Glória a Deus. e o meu escudo. E ele fala: o meu coração confia nisso, porque nele eu fui socorrido. Davi não está falando de algo teórico, Davi está falando de algo vivido. Davi está falando para mim e para você: o que vocês estão passando eu já passei, o que vocês estão sofrendo eu também já sofri, o que vocês estão suportando eu também já suportei. O período de desgaste
cantinho. Nós estamos sem querer confusão, sem querer briga. Quantas vezes nós vivemos com Josafá? Ele não estava esperando o ataque de Satanás, mas chegou notícia dizendo: Josafá, os amonitas estão vindo, há um povo vindo contra nós. Eles estão arrasando tudo quanto é cidade e estão entrando já aqui no nosso território. Josafá estava lá no seu reinado. Josafá não queria confusão com ninguém. E quantas vezes a gente não fica assim, irmãos? Sempre pensando nisso: eu não quero briga, eu não quero confusão, eu não quero ter problema. Esses dias eu falei para alguns irmãos que estão trabalhando comigo na obra: todas as vezes que eu tive luta, as minhas maiores lutas foram contra obreiros, foi contra pessoas que não queriam dar a missão que Deus tinha me dado. E quantas igrejas eu me peguei, porque eu não suportei a luta, eu não suportei o peso. E Deus falou para mim: meu filho, eu estou mandando obreiros fiéis para trabalhar com você na obra. Mas a gente que vive no nosso dia a dia, por exemplo, qual é o pai, qual é a mãe que serve a Deus, que quer ver conflito dentro de casa? Qual é o pastor que vive numa congregação, que tem os seus líderes, que tem a sua igreja, que tem os seus filhos, que tem a sua esposa na igreja, quer ter problema com eles? Qual é a pessoa que está trabalhando numa empresa, quer ter problema numa empresa, se ela serve a Deus? Qual é a pessoa que quer ter confusão na escola onde estuda? O cristão genuíno, ele produz a paz, ele coloca a paz e ele anda em paz. Se não é igreja. Aleluia. Ninguém está aqui, está dizendo que batendo o tempo. Hoje eu vou sair de casa para arrumar confusão com todo mundo. Josafá estava assim. Mas qual é a pessoa que serve a Deus que o diabo vai deixar quieto? Fala para o teu irmão: você está em guerra, meu irmão. Você está em guerra, você tem um inimigo. Você precisa entender isso, você tem um inimigo. Josafá estava na dele. Frequentemente nós, como filhos de Deus, sofremos pesado ataque de Satanás. Pesado. E muito tempo nós esperamos. Mas devemos fazer como Josafá fez. Nós devemos agir como Josafá agiu. Josafá não viu a notícia ruim. Que Josafá pensou como Davi: peraí, o inimigo está vindo contra mim, mas o Senhor é minha força e a minha proteção. O Senhor é minha força e a minha proteção. A primeira coisa que Josafá foi, depois de estar orando, foi procurar o jejum, com toda a Judá, todo mundo: vamos jejuar e vamos orar, porque os inimigos que estão vindo contra nós são mais fortes do que nós, mas o Senhor é a nossa força e a nossa proteção. Não tem nada assim, irmãos, que a gente não consegue suportar. Às vezes vem um demônio faixa branca e você já está na amarela, você derruba ele. Estou fazendo uma analogia. Aí vem o faixa amarela, você já está na azul, você derruba ele. Aí você continua na azul, vem o faixa preta. Como é que você vai vencer a faixa preta? É isso que o texto está dizendo no Salmo que nós lemos. Tem coisas que eu não consigo suportar. E Josafá, quando ele faz a oração, ele olha para o céu e fala assim: olha, o Senhor é amigo de Abraão, é nosso amigo também. Essa luta eu não estou conseguindo suportar. A minha força é pouca. A minha força é pouca. E quando Josafá faz essa oração, o que é que Deus manda de resposta? Que eu quero falar para você, que o que eu vou ler aqui é para você hoje. É a Bíblia, é a palavra de Deus, é uma resposta para a tua vida, é uma palavra profética para aquilo que você não está passando e não está conseguindo suportar. Mas Deus é a tua força e a tua proteção. Quando você é mais uma derrota em nome do Senhor. Aleluia! Nós precisamos observar a conduta de Josafá e fazer a mesma coisa. Qual foi o
A gente precisa, no temor de Deus, numa direção de oração, como Josafá fez, lembrar Deus das vitórias que Deus já deu para você. Quantas vitórias Deus já me deu, meu irmão? São 49 anos aqui. Quantas vitórias Deus já deu para esta igreja? Fecha o teu olho, por favor, na tua oração, quando você vai com Deus, você lembre Deus daquilo que Ele já te fez, e fale para Deus, assim como você foi comigo lá, eu também sou esse hoje também. E glória a Deus, e me mandará matar. Josafá glorificou a Deus. Aleluia. Irmãos, espera um pouquinho. Tem um carro Fiesta, frente a uma garagem, a placa é CKC 5943. Por favor, se você está aqui no nosso meio, a pessoa quer sair da garagem. Amém, irmãos? Glória a Deus. O inimigo se levantou, mas ele vai cair. Então, quando Josafá faz essa oração, ele lembra Deus das vitórias que ele fez, ele lembra Deus da amizade que Deus tinha com Abraão. Eu quero dizer para você aqui, Deus é teu amigo ou não é? Fecha o teu olho. Deus é amigo de Abraão e você percebeu que Abraão, Deus é teu amigo, não é? Deus é teu amigo, meu irmão. Deus é teu amigo, meu irmão. Deus é teu amigo, igreja. Deus é amigo desse ministério. Deus é amigo do seu Deus aqui. Deus é amigo de quem está aqui nessa hora. Ele está dizendo, ele é meu amigo. Ele é seu amigo para te dar glória. Obrigado, Jesus. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso número 14. Deus está falando para você aqui. Esta peleja não é tua. Versículo 17 do capítulo número 20 de 2 Crônica. Deus está falando, ei!